Eu vivia na zona norte de São Paulo, em um prédio, e morava eu, minha mãe, meu pai e minha avó, por parte de mãe. Ela tinha acabado de se mudar com a gente por conta do falecimento do meu avô, e foi no final de 2011. Eu morava no prédio, como eu havia falado, e tinha uma área que era o andar zero, que no caso a gente chamava de térreo. Nesse térreo a gente brincava, jogava bola, esconde-esconde, com meus amigos e tudo mais. E no meu grupo de amigos, curiosamente, só tinham corintianos e São Paulinos. Mas isso é um pouco irrelevante. Então, vou começar o início da trajetória. Tolima 2011. Para quem não entende de futebol, decorando isso deve estar. Início de 2011, Corinthians e Tolima. Corinthians com o Ronaldo Fenômeno. Acredito que todo mundo conhece o Ronaldo Fenômeno. Ele era um fenômeno, já estava campeão de Copa do Mundo, melhor jogador do mundo. E para mim, ele é o segundo melhor jogador da história do futebol. Só atrás do campeão. Acho que também é um pouco suspeito de ele jogou no Corinthians, então. E aí o Corinthians acabou sendo eliminado do Tolima no começo do ano de 2011, na pré-Libertadores. E até aquele momento era o primeiro clube brasileiro a ser eliminado numa pré-Libertadores. Posteriormente, acabou sendo campeão do brasileiro e indo para a Libertadores no ano seguinte, direto na fase de grupos. E aí começa assim, 15 de fevereiro de 2012. Corinthians e Deportivo Táchira. Era o primeiro jogo da fase de grupos. Eu já estava numa tensão tremenda. E já adianta, se eu não sou alguns palavrões aqui, me desculpem, mas alguns eu não consigo comprovar. O Corinthians normalmente não jogava muito bem fora de casa. E aí, só que nesse jogo tinha começado bem o jogo. E aí, de repente, num lance totalmente aleatório, um bate-rebate dentro da área, a bola bate no jogador do Deportivo Táchira e entra. 1-0 do Deportivo Táchira no começo do jogo. Ali eu já comecei a entrar distante. Falei, não Deus, mas não deixando. Eu não vou aguentar, vou chegar nos dias do prédio e os caras vão me zoar pra sempre. Não, o Corinthians nunca vai ter uma Libertadores, não é possível. E aí o tempo foi passando, o Corinthians vai pegando, não saía nada, não saía. O goleiro dos caras fazendo defesa, era tirando, o time não jogando muito bem. E aí o tempo foi passando e chegou nesse exato tempo. 48 minutos segundo tempo. 3 de acréscimo. Falta lateral. Alex na bola, meio campo do Corinthians. Ele cruza e o Ralf dá de cabeça. Outro meio campista do Corinthians. Corinthians empata, no último lance do jogo. Nossa, ali eu entrei numa êxtase total. Eu saí gritando pela casa. Eu estava assistindo esse jogo em específico sozinho, porque meu pai é caminhoneiro, então ele direto tinha que viajar e ele não estava assistindo esse jogo comigo. E aí eu estava gritando pela casa, fui na sacada, gritava como um maluco, e eu ouvia um monte de gente gritando junto comigo. Era fogos para todo lado. E aí você pensa, pô, mas é só um jogo de Libertadores, é a fase de grupo. Para que essa gritaria toda? É inexplicável, mas foi o que aconteceu. Corinthians e Deportivo Táchira 1-1. E aí aqui eu só coloquei alguns outros jogos da fase de grupos para não ter que se estender tanto, e até porque eu não lembro muita coisa, até porque fazem 10 anos, eu tinha 12 anos de idade. E aqui tem alguns resultados. O Corinthians acaba se classificando em primeiro de forma invicta. Até o momento na fase de grupo. E aí nas oitavas de final, enfrentaria o Emelec, do Equador. Primeiro jogo das oitavas, no Equador, fora de casa. E era praticamente a estreia de um goleiro totalmente desconhecido. Ele já tinha feito a sua estreia antes com o Piquinhos de Piracicaba, se não me engano, mas era o Campeonato Paulista e o pessoal não ligava tanto, e era uma estreia totalmente sem muito sentido. E aí veio realmente a estreia dele contra o Emelec. Foi ali naquele momento que eu escutei pelas primeiras vezes Kleber Machado gritando: Cássio! E aqui está esse homem fabuloso. Eu chego a dizer que a feiura dele espanta a bola. O jogo foi passando, o Emelec atacando bastante, o Cássio fazendo defesa atrás de defesa, o Corinthians ainda saía para o ataque, mas às vezes com não tanto perigo assim. E aí, acabou o primeiro tempo, começa o segundo, Jorge Henrique, jogador do Corinthians, é expulso.
Aí eu falei, meu Deus, vai começar o desespero de novo. Oitavas de final, Corinthians eliminado, não dá, não vou suportar. Eu com 12 anos de idade, chorando de raiva, roendo minhas unhas, coisa que eu vou até hoje. Acho que elas crescem no intervalo de jogo após jogo. E aí o tempo foi passando, o Cássio fazendo milagre atrás de milagre. Era incrível, um goleiro estreando numa Libertadores, ele tinha 20 e poucos anos, acho que se eu não me engano é 26. E fazendo milagres atrás de milagres. E aí veio o resultado final, 0-0. Que inclusive não era tão bom assim. Porque naquela época tinha critério do gol fora. Então se o Corinthians como empatou 0-0 no primeiro jogo, se tivesse 1-1 no Pacaembu, o Corinthians seria eliminado por conta desse critério do gol fora. Mas, vocês podem ver que foi de 3-0. E avançava para as quartas de final. Naquele momento eu não sabia, mas as quartas de final para mim foi o jogo mais difícil da Libertadores. A fase mais difícil. Que no caso seria contra o Vasco da Gama. Que inclusive era naquela época o atual vice-campeão. Que tinha sido vice pro Corinthians. Então já tinha uma rivalidade desde o ano passado. E aí, no primeiro jogo, eu não lembro muita coisa desse jogo, confesso. Foi um 0-0. Os dois times atacavam bastante, mas não saía nada de muito emocionante. Mas uma coisa que me marcou bastante foi essa imagem aqui. Emerson Sheik. Para quem não dá para perceber muito, mas o uniforme dele era totalmente estranho. Só que aí você fala, pô, o gramado com certeza estava em condições péssimas. Todos os jogadores poderiam estar na mesma condição do uniforme que ele. Mas não, só ele estava desse jeito. Até os goleiros estavam mais limpos que ele. Então isso já mostrava a determinação de raça e vontade que ele estava desempenhando na partida, que é algo que todo corintiano preza nos seus jogadores. E aí o jogo foi passando e terminou 0-0. Resultado do primeiro jogo 0-0. E aí vem o mesmo contexto que aconteceu com o Tremembé. Esse contexto de empate por 1-1 no segundo jogo no Pacaembu, o Corinthians eliminado. E aí que vem o jogo mais difícil para mim da competição. O segundo jogo, acho que eu já dei um spoiler aí pro André, mas eu acredito que todo mundo sabia já desse spoiler. O Corinthians atacava, era um mandante, queria fazer o resultado, atacava, mas não é por causa disso que o Vasco não tentava contra-atacar. Era um ataque para um lado, ataque para o outro e ia desse jeito. Até que foi no segundo tempo, por volta dos 20 minutos, o Corinthians cobra um escanteio, cruzamento na área, a zaga afasta, Alessandro, o lateral do Corinthians, recebe a bola e vai devolver na área. Nisso que ele vai devolver na área, Diego Souza intercepta a bola com o pé e ele está praticamente sozinho no meio do campo, correndo em direção ao Cássio. Não tinha ninguém. Ele corria, olhava para os dois lados, não via ninguém, continuava correndo. Quando ele foi chegando perto da área, veio a típica defesa. Algo milagroso que eu nunca vi em momento nenhum, de jogo nenhum. Um jogador correndo do meio campo até a área, tendo 1 milhão de opções para tomar, e aí ele chuta no cantinho e o Cássio faz um milagre. Naquele momento, Kleber Machado grita que foi para fora, mas aí no replay ele percebe que o Cássio tinha feito algo milagroso, que seria algo totalmente surreal. Aquele gol simplesmente eliminaria o Corinthians, porque seria obrigado a fazer 2 gols para se classificar. E aí veio o escanteio. Vocês achavam que ia simplesmente só ter esse lance? Não, o escanteio, cruzaram a bola na área, Newton, jogador do Vasco, cabeceia e a bola bate no travessão e vai para fora. Ali parecia que era a sorte de campeão. Parecia que tudo ia dar certo. Mas ainda assim eu senti um aperto no meu peito, parecendo que ia tudo desabar a qualquer momento. Uma criança de 12 anos sentindo isso. Eu chorando de raiva, roendo minhas unhas e minha mãe olhando aquilo e querendo desligar a televisão a qualquer custo, falando que aquilo não fazia bem. E imagina, uma criança de 12 anos brigando com a mãe porque queria assistir um jogo de futebol chorando. Era incrível. Eu sentia aquilo como uma droga, eu queria assistir de qualquer forma, eu não queria largar, era um vício. Um vício que eu tenho até hoje. E aí o jogo foi passando por volta dos 40 minutos do segundo tempo, de novo um escanteio. Só que dessa vez eu só vim para credenciar mais uma vez do Corinthians. E aí vem a questão chave. O Paulinho, do nada, saiu correndo, ele ameaçou tirar a camiseta, só que ele percebeu, se eu tirar a camiseta, vão me dar amarelo e eu posso acabar sendo suspenso no próximo jogo. Saiu correndo para a torcida e abraçou um torcedor aleatório. Não tinha nada a ver com a história.
E antes disso eu não tinha chegado a contar, mas no começo do segundo tempo, o Tite foi expulso, o técnico dos Corinthians. E aí, normalmente, quando o técnico é expulso, o que ele faz? Ou vai pro camarote, ou vai pro vestiário e fica vendo o jogo de lá. Mas não sei o que deu. Ele pegou um radinho, ele e o Gaspar, que era o auxiliar dele, se eu não me engano, e foram pro meio da torcida. Eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? O cara é louco. A torcida lá agarrando ele grudado na grade, segurando o radinho para escutar o jogo, porque não dava para ver todas as regiões do campo. E aí, quando tem esse gol, ele entrou num êxtase total, começou a abraçar todo mundo, a torcida abraçando ele, era uma loucura. E aí, na minha casa, sentia o prédio tremer, parecia. Era todo mundo gritando, era box para todo lado, eu correndo pela casa, meu pai me abraçando. Nesse jogo, meu pai estava assistindo comigo. E minha mãe, que normalmente não assistia jogo, porque ela torce pro Corinthians. Minha avó torcia pro São Paulo, antes de se mudar para morar com a gente. E passou a torcer pro Corinthians. Foi conta de mim. E aí, era todo mundo numa loucura. E o gol classificava o Corinthians para a semifinal. Mas não era uma semifinal qualquer. Era uma semifinal com o Santos, rival do Corinthians. Só que não era só o Santos também. Era o Santos de Neymar. Alguns aqui devem idolatrar o Neymar, outros não devem gostar tanto dele, outros só gostam e pronto. Mas o Neymar na época era a revelação do futebol brasileiro, um dos melhores. E o Santos era o favorito para a Libertadores daquele ano. Tanto que já tinha sido campeão em 2011, no ano anterior. E aí o primeiro jogo, algo para mim é bizarro. Eu coloco, para mim é bizarro. O Sheik correndo pela lateral do campo, corta para dentro no bico da área e consegue colocar a bola com perfeição no ângulo. Aí você fala, pô, um golaço, beleza, mas por que bizarro? Porque eu vi ele fazendo isso todo o santo jogo. E ele não acertava um chute nem de gol. Por que diabos ele conseguiu acertar a porcaria do chute exatamente no ângulo? Não faz sentido. Aquilo alimentava ainda mais dentro de mim que era algo predestinado. O que ia acontecer? Aquilo era do Corinthians. Só que ainda assim tinha aquele ponto no peito, parecia que ia explodir. Que a pressão ia me matar de tal forma. Mas era só um jogo de futebol para alguns, mas para mim não era. E aí, o Santos, martelo, e aí aparece Castro, fazendo milagres atrás de milagres. Era defesa, era bola na trave, aconteceu de tudo, mas a bola não entrava. E aí termina o primeiro jogo, Corinthians e Santos. Na Vila Belmiro, 1-0 Corinthians todo cheio. Que inclusive não é o nome dele, cheio. Mas depois pesquisa em casos bem entendidos. Segundo jogo, outro spoiler, o jogo foi 1-1. O jogo começa muito pegado, o Corinthians atacando, mas ainda assim o Santos também contra-ataca. Ele tenta sair, porque ele precisa do resultado. E aí o jogo vai rolando, ataque de um lado, ataque do outro, até que chega no fim do primeiro tempo, o gol do Santos sai. Adivinha de quem? Neymar, claro, melhor do time, por que não? Gol do Santos. Pronto, aí eu falei, ferrou. Vai pros pênaltis, eu não conhecia o Cássio, tava tudo começando ali, eu falei, nunca vi ele pegando pênalti. Como eu vou saber que o cara é um monstro que eu sei hoje? Não tinha como prever algo daquilo. E aí, eu vi o Cássio, E aí, terminou o primeiro tempo, veio o segundo. Acho que por volta dos 5 minutos do segundo tempo, novamente, falta lateral na esquerda. Alex na volta, cruzamentos na área, ela passa por toda a pequena área e sobra no finalzinho da pequena área com o Danilo sozinho. Ele domina, escapa no fim, gol do Corinthians, 1-1. Nossa, parecia que ia ser uma loucura, pronto. Era isso. Mas ainda assim, poderia falar, pô, mas é 1-1, ainda dá, ainda tem jogo, o segundo tempo inteiro. Se o Santos faz a segunda capa do Corinthians, critério do gol fora, provavelmente. Mas já dava para perceber que aquilo seria o gol da vitória, o gol da classificação. O Santos ainda tentava atacar, não saía nada. Parecia que o gol tinha batido eles. O Corinthians ainda dava alguns ataques, mas controlava mais o jogo. Era um time que conseguia controlar as partidas e um time que tinha uma consistência defensiva muito grande. E aí o jogo vai passando. E aí vai de jogo dele. O jogo vai passando e termina 1-1. E aí chega o primeiro jogo da final da Libertadores. E foi pela primeira vez em sua história chegar uma final do Libertadores. Anteriormente tinha caído para a semifinal do Palmeiras em 99, se não me engano.
com o São Marcos defendendo criança. Mas não quero contar essa história, não. Esquece. Vitória Bomboneira. E aí veio o primeiro jogo da final. Lá Bomboneira lotado, torcida gritando, empurrando o time, estádio tremia, chamavam a Bomboneira de caldeirão, chamam até hoje. E ali parecia que as coisas iam dar certo, mas ao mesmo tempo ia dar errado. Eu assisti um jogo e falava, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Uma criança de 12 anos assistindo um jogo de futebol, dele, eu não sei se eu estava sentindo, eu não sabia explicar. E aí começou o jogo. O Corinthians não saía muito para ataque, quando saía, fazia pouquíssimos ataques. E aí o Boca atacava. O Boca, com todas as forças, iam para cima. O Cássio fazendo defesa, a zaga tirando, termina o primeiro tempo. Bate um alívio no peito, né? Termina o primeiro tempo, dá para dar uma respirada. E aí começa o segundo tempo. Escanteio pro Boca, bola na área, bate, rebate na área. Jogador do Boca chuta, o Chicão, o zagueiro do Corinthians, tira com a mão. Ela bate na trave, no rebote, o jogador do Boca faz o gol. 1x0 Boca. Nossa, acabou. 1x0 Boca. O Corinthians jamais vai conseguir um resultado assim, jogando essa porcaria que tá jogando. O Corinthians não conseguiu sair pro jogo. E aí o tempo ia passando, eu ficava excitado, começava a chorar. Minha mãe olhava pra mim, já tinha perdido a esperança, deixa ele sofrer de uma vez, já tá sofrendo tanto. E aí eu vi aquele jogo falando, meu Deus do céu, não é possível que nadou pra morrer na praia. Nunca tinha chegado numa final, por que chegou agora e eu vou ver perder uma final? E aí o tempo foi passando, o Corinthians não conseguia fazer nada, e aí acho que deu um brilho na mente do Tite. Ele colocou o Romarinho. Quem era o Romarinho? Só tinha feito 2 gols no jogo anterior do Palmeiras, mas quem era o Romarinho? Acho que ele devia ter a idade que eu tenho hoje na época. 20 e poucos anos. Meu Deus do céu. Colocou ele no lugar do Danilo, experiente, jogador renomado, já tinha ganhado títulos do São Paulo. E aí ele coloca o Romarinho, que até o momento não tinha tocado na bola. E de repente o Sheik domina a bola, dá um giro no zagueiro, enrola, lança a bola pro Romarinho em direção à cara do gol. Aquele momento, o Romarinho só deu um toque na bola, que foi o suficiente para tornar tudo realidade. Terminou que foi uma cavadinha, uma bomboneira lotada, torcida gritando no ouvido dele, e ele simplesmente cava o goleiro do Boca Juniors. É incrível, é surreal. O que passa na cabeça de um cara de 20 e poucos anos, chegar numa pressão lascada que ele estava passando, não tenho nem ideia de quantas pessoas cabem naquele estádio, mas era todo mundo pressionando ele saindo na cara do gol, ele poderia aceitar a bomba do goleiro. Mas não, ele cava. A bola é Corinthians 1x1. Foi, meu Deus do céu. Acabou. Corinthians fora de casa era uma porcaria, mas dentro de casa, nossa, era um time que era dificilmente batido. Tanto que até aquele momento, depois, já só com spoiler, ganha o segundo jogo e termina como invicto na competição. Ninguém tinha ganhado do Corinthians na competição. E aí o jogo termina 1x1 com o Corinthians indo para o Pacaembu, só precisando de uma vitória. E na final não tinha mais o critério do gol fora, não estava mais tranquilo de se. E aí vem o segundo jogo, outra spoiler. 2x0 Corinthians. Mas aí, o primeiro tempo passa, o Corinthians ataca, o Boca não parecia o Boca que estava no primeiro jogo na Bomboneira. O Corinthians atacava de tudo por formas. O gol não saía. Mas eu estava aliviado ainda. Tenso, porque eu queria que o Corinthians fizesse o gol para aliviar minha sensação de uma vez e falar, vai ser campeão. Mas ainda assim eu estava um pouco tenso. E aí o tempo foi passando, acabou o primeiro tempo, foi o segundo tempo. O Corinthians atacava, não saía nada. Aí de repente, um escanteio não, uma falta lateral do lado direito. Alex na bola, cruzou. Jorge Henrique no primeiro bola, no começo da área, deu uma cabeceada para trás, assim, muito sem noção. E aí do nada cai no pé do Danilo. O Danilo poderia fazer o quê? Qualquer outra coisa. Mas ele dá um calcanhar para trás. Eu fico pensando até hoje, por que diabo ele deu um calcanhar para trás? Foi algo tão surreal, eu não entendo se ele sabia que tinha alguém atrás dele. Se ele deu o calcanhar para ver o que acontecia, mas ele deu o calcanhar para trás. E aí o Sheik domina a bola e chuta pro meio. 1x0 por mim. E aí veio uma cena muito engraçada. Sheik nesse jogo, ele parecia um argentino. Falam tanto que o argentino é o rei da catimba, que faz o brasileiro se irritar a qualquer custo e expulso, mas o Sheik nesse jogo ele estava fazendo de tudo para irritar os argentinos. Ele mordeu a mão de um zagueiro do Boca Juniors
E na entrevista, no fim do jogo, ele ainda disse que o maxilar dele ficou doente. Tão forte que foi a mordida. Mas aí, beleza, tirando esse fato. Tirando esse fato, veio o segundo, um pouco mais pra frente no jogo. Boca Juniors tocando a bola na defesa. Chega e intercepta a bola. Parecido com o lance do Diego Souza. Ele sai correndo em direção ao gol, só que dessa vez tinha alguém perto dele, algo impressionante. Ele sai correndo em direção ao gol, que estava no cantinho, Corinthians 2-0. Aí eu falei, tá bom. Entrega a taça que é nossa. Não tem mais o que fazer. Corinthians, pode acabar. Corinthians campeão da Libertadores. E pra quem não sabe, esse cara que está levantando a taça é o Alessandro. Acho que ele deve implorar para todos os santos, principalmente para Cássio. Porque se não fosse o Cássio, ele seria o maior vilão da história do Corinthians. Toda a besteira que estava fazendo. E aí o Corinthians campeão da Libertadores. Agora eu só vou contar um finalzinho dessa história que eu citei no começo, que é o falecimento do meu avô. Ele era muito próximo de mim. E ele torcia junto comigo pelo Corinthians. Então, tinha alguns momentos que eu sentia que ele era fanático, assim como eu. Mas eu não sabia se ele era fanático por conta de mim, para me acompanhar, ou se ele já era antes de mim. Isso eu não tinha certeza. E aí, quando ele foi internado por AVC, ele ficou muito tempo em coma. E aí eu ia visitar ele no hospital, e eu falava com ele, mas ele não me respondia, estava em coma. E aí eu lembro que eu passava a mão no ouvido dele, que minha mãe falava que ele gostava aqui não sei. Eu passava a mão aqui, que minha mãe dizia que ele gostava muito, para ele sentir que eu estava ali. E aí eu lembrava a todo momento que ele queria ver o Corinthians campeão de uma Libertadores. Tanto que ele não chegou a ver o Corinthians campeão brasileiro, posteriormente campeão de uma Libertadores. E aí eu lembro que quando ele foi enterrado, enterraram ele com uma bandeira do Corinthians por cima do caixão, e eu lembro do caixão descendo com a bandeira. E aí veio uma reflexão para mim. Que futebol para mim não é só futebol. Não é só uma emoção passageira. É algo que conecta as pessoas, mostra a imagem do Tite abraçando totalmente desconhecidos no estádio. As pessoas simplesmente não conhecem umas às outras e tal. 40 mil pessoas, 50, 100, sei lá quantas forem dentro do estádio, se agarrando que nem maluco, torcendo por um gol. Ou simplesmente torcendo por uma bola que o Cássio pegou com forma milagrosa. E é isso.